para a glória do Senhor. O título desta mensagem é A Ressurreição. Amém? Marcos 16 primeiro e o 8 aí para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Marcos, estava vindo os irmãos de São Paulo e me mandaram uma mensagem que devido ao grande trânsito e um acidente na estrada impediu os irmãos de estarem aqui, inclusive com visitas. Os irmãos não puderam chegar até aqui, oremos por eles na hora da oração. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Querido, eu gostaria que você lesse esta passagem bíblica, mas não a lesse como um jornal, como um receituário de remédios. Gostaria que você lesse com o seu coração e gravasse na sua memória, gravasse na sua alma essas palavras aqui, porque elas são palavras construtoras. Elas constroem em nossas vidas. O cristão que quer receber vitória dia após dia, ele tem que estar atento à palavra de Deus, aos fatos do céu. Eu sempre digo que, para mim, o que importa são a notícia da palavra de Deus. São as notícias que vêm da palavra. As notícias do mundo, eu as conheço de cor e salteada. Ainda que tenha um novo assassinato, por exemplo, a notícia é velha, porque a morte é a mesma. Morreu-se por perdição, morreu-se porque se colocou em pecado, morreu-se porque mergulhou no erro. Então, a morte é a mesma. Agora, a novidade é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é novidade para nós. Amém? Diz assim a mensagem: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Amém? Amém. Glória a Deus. Fechem os seus olhos, curvem a sua cabeça, liga o seu pensamento no céu e examine o seu coração. Eu gostaria que você fizesse isso. Gostaria que você desse ao Espírito Santo a oportunidade para que ele possa te visitar. O Espírito Santo hoje, ele quer lembrar você da importância de nós estarmos aqui como igreja. Isso aqui foi uma conquista que nenhum homem conseguiu. Por maior nome que ele possa ter, como lá no passado os grandes profetas e sacerdotes, eles não puderam realizar essa façanha que somente o Filho de Deus era capaz. E foi por causa de suas conquistas que você hoje pode dar um brado vitorioso, que você pode adorá-lo e buscá-lo, é por causa desta grandiosa conquista. Não se esqueçam disso, para a glória de Deus. Senhor, nós oramos agora para que a tua palavra possa nascer em nós, como aquela semente boa, Pai, aquela semente viçosa que ao cair o solo, ela logo se prontifica a se tornar uma relva. Meu Senhor, hoje nós queremos, ó Pai, que a graça do nosso Senhor, ela possa inundar o nosso coração, ao ponto de deixarmos para trás aquilo que em nós causou cicatrizes de tristeza, desesperança, e podemos ser renovados e avançar adiante, meu Senhor, pela esperança em Cristo,
que teremos no Senhor uma vitória gloriosa. Apesar das batalhas e lutas, não ficaremos prostrados no campo de batalha. Não cairemos pelas mãos dos nossos inimigos, mas antes triunfaremos pela graça que foi dada a nós. Meu Deus, a tua palavra é nossa arma. O santo culto, meu Senhor, é o lugar que nós nos revestimos, nos enchemos da tua graça e estamos prontos para o dia final. Senhor, hoje estamos comemorando essa semana gloriosa da Páscoa e comeremos ela junto com nossos irmãos e nossas irmãs, Pai, numa solenidade que só o céu entende, e nos deu essa grandiosa vitória, lembrando que essa construção pascal nos livrou, Senhor, da escravidão, porque Páscoa significa passagem. Nós passamos, meu Deus, nós conseguimos avançar, porque ela foi criada lá nos nossos irmãos, quando eles eram prisioneiros no Egito. Meu Senhor, foi de lá que o Senhor os tirou. Eles estavam prontos, ansiosos, para escutar o primeiro brado de Deus, para que eles deixassem a terra do sofrimento. Ó Pai querido, hoje nos rendemos a Ti de maneira gloriosa. Amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, há uma coisa que ela me chama a atenção quando eu paro nesse texto e observo a palavra que nele está descrita. Uma mensagem que me dá uma palavra expositiva hoje por causa da Páscoa. E nós começamos a olhar as mulheres que se uniram. E quando elas começam a descrever esses eventos, a palavra me revela que elas ainda não tinham entendido ou que elas não creram na ressurreição. Porque elas estavam se preparando para um corpo morto. Elas queriam pegar as essências, elas queriam pegar o azeite, elas queriam pegar aquilo que era importante naquela época dos judeus e irem até o sepulcro e fazerem então uma limpeza no corpo de Jesus e dar uma última despedida. Aquilo não ficou subentendido pelo que elas ouviram de Cristo durante a sua trajetória, como também os seus discípulos. Eu acredito que esses homens também não acreditavam na ressurreição de Jesus. E se você colocar uma contrapartida na realidade deles, você vai entender a fraqueza de fé que eles obtiveram naquele momento, naquele instante, naquela hora. Não era difícil de entender a incredulidade dos discípulos e também dessas mulheres quanto à ressurreição de Jesus Cristo. Para eles era algo impossível, uma coisa que não era de se ver com os seus olhos ou de imaginar com o coração. Não subiu na mente deles tal ato que um homem que eles viram morrer. Eles estavam presos a essa realidade. Eles viram aquele homem morrer. Eles viram ele sangrar. Eles viram ele ser crucificado. Eles viram ele ser colocado na cruz como alguém que merecia aquela morte de tortura e terrível para o olhar daqueles que o assistiam. Essa realidade ficou cravada neles. Eles não conseguiam se livrar desta cena, não conseguiam se livrar desse dia, desse momento, dessa hora e desta situação que estava cravada na sua memória e não dava lugar para a sua fé, não dava lugar para o seu entendimento, para que eles pudessem se lembrar de Jesus como alguém poderoso, para que eles pudessem se lembrar de Cristo não como um homem comum, mas como o Filho de Deus encarnado que estava ali por nós. Mas aquela cena era maior. Existem cenas nas nossas vidas que nos impedem de ver a glória de Deus. Existem cenas que estão cravadas em nós, que nos impedem de ver o que o Senhor pode fazer pelas nossas vidas. Existem momentos que nós vivemos, provações que passamos, que nos impede de enxergar aonde está a nossa melhora ou a nossa vitória. Olha para o seu irmão e diga assim para ele, mas a ressurreição, ela ia acontecer. Se um lado, queridos, era a realidade da morte de Cristo, e que sendo recente, atrapalhava os discípulos ou aquelas mulheres de crerem na ressurreição de Jesus, elas deveriam sim se arrumar pela manhã,
porque os horários dos judeus eram diferentes dos nossos. Quando terminava o entardecer, terminava o sábado. Elas foram à noite. Elas capricharam. Elas foram durante o período noturno e compraram tudo que era importante para a purificação do corpo de alguém que para elas era importante. Alguém que para elas deixou uma marca de amor, de humildade. E elas queriam, no último ato, agradecer a Jesus de alguma forma por tudo que ele havia feito e por tudo que ele havia representado na vida delas. Mas elas não entenderam que Jesus é muito mais do que isso. Jesus não é só o que elas pensaram, assim como ele não é só o que você pensou, só o que você imaginou. Talvez você limitou o Senhor em algum momento da sua vida, dizendo: nessa parte, nessa situação, nessa condição, Jesus não pode me ajudar. Eu vou ter que sufocar isso dentro de mim. Eu vou ter que apagar isso na minha vida por conta própria, porque eu sei que Jesus, ele não vai conseguir tirar esse tipo de situação que eu estou vivendo agora. Jesus, ele não acha ruim. Ele não acha estranho você ter esse pensamento. Ele não acha que você é menor do que o seu irmão, ou menor do que a sua irmã, porque você pensou assim. Jesus, ele está disposto a mostrar para você muito mais do que você sabe e muito mais do que você já viu. E Jesus ia fazer isso na vida daquelas mulheres. Ele faria isso na vida dos seus discípulos. Porque se os discípulos tivessem entendido Jesus, se eles tivessem acreditado em todas as palavras que eles ouviram de Jesus, eles não tinham se refugiado no templo, lá em Jerusalém, depois que Jesus foi crucificado. Eles fugiram, eles abandonaram a cena horrenda que eles viram acontecer com o seu mestre e desapareceram, fugiram, esconderam e lá ficaram por um grandioso período. E essas mulheres talvez tiveram uma audácia maior do que a dos discípulos, porque elas não fugiram na sua incredulidade, na sua maneira de pensar a respeito de Cristo, na sua forma de ver, de ouvir e de entender o que Jesus havia dito, elas ainda tentaram alguma coisa. E isso parece nobre aos olhos de Deus, quando você não viu, quando você não entendeu, mas você está disposto. E se você está disposto, algo maravilhoso do céu acontece na sua vida. Se você está disposto, uma cena diferente daquela que você está vivendo, há de se descortinar na sua história e mudar a sua situação. Desculpe. Mas elas continuaram. Elas foram durante a noite. Elas compraram as suas especiarias. E quem sabe você que chegou aqui hoje está fazendo como aquelas mulheres. No meio da batalha você se rendeu. No meio da luta você se entregou. Você se deu por vencido. Acreditou na tua derrota. Não acreditou naquela palavra que Deus falou com você, que parecia absurda. Como assim ressuscitar? Se eu vi ele morrer de uma morte horrenda, como assim eu vou vencer? Se eu estou mergulhado numa guerra que não vejo saída, eu não vejo condição de escape, você não vê, mas o Deus que te chamou nessa graça, ele vê mais do que uma saída, ele vê uma porta de escape para você. Mas o que Deus fala, ninguém pode impedir. Jesus prometeu para elas que elas o veriam novamente. Ele prometeu, ele não tirou uma foto para lembrança. Ele não fez um vídeo para que elas lembrassem dele, não. Ele disse, vocês me verão. E sabe que o Senhor te diz essa noite? Você vai me ver na tua vida. Você vai me ver na tua causa. Você vai dizer, só pode ser Deus. Só pode ser Jesus que fez isso aqui. Porque o que eu estou vendo é tão nobre. O que eu estou vendo Deus fazer é tão grande, é tão tremendo, que não pode ser um outro ser humano se Jesus não estiver nessa história. E o Senhor as permitiu que elas fossem lá, comprassem as especiarias, vestidas de viúvas de fé,
acreditando que seu Senhor jamais retornaria dos mortos, que Jesus foi uma passagem boa na vida delas, seria apenas uma lembrança. Como existiu alguém como Jesus e o perdemos assim tão jovem, com 30 e tantos anos, com tanta vida pela frente, como que nós o perdemos? Mas em Jesus está sustentada todas as promessas de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: antes de Jesus fazer promessa para você, ele recebeu a promessa do Pai. Você está entendendo? Antes de você, tem Jesus e tem Deus. Jesus recebeu de Deus o que ele transferiu para você. Ele é poderoso para cumprir cada detalhe. Para aquelas mulheres, para aquelas simples senhoras, ele estava morto, incapacitado. Ele não podia nada. Então elas agora tinham que fazer por ele. Elas que tinham que fazer alguma coisa pelos seus restos mortais. Elas deveriam ir ao sepulcro. E qual foi a preocupação delas? Logo pela manhã no domingo, levantaram cedo e foram na direção do sepulcro. A preocupação delas era: quem removerá a pedra para nós? Quem vai remover a pedra? É pesada, é grande. Nós três não iremos conseguir remover a pedra. Mas quando você pensa que você não vai conseguir, Jesus, ele tem para você algo que vai te surpreender. Jesus tem uma surpresa para você que disse que não vai conseguir, para você que disse que não vê como, não vê meio, não vê jeito, você que duvidou da sua força. Essa preocupação estava no coração delas. Nós vamos? Alguma coisa? O que será que elas esperavam? O que será que elas aguardavam da parte de Deus? Uma vez que a pedra também era realidade. Uma vez que a morte de Cristo também era realidade. Tudo que elas estavam lidando naquele dia era realidade. Elas compraram especiarias não para um corpo vivo, mas para um corpo morto. Talvez você cantou a canção da finalização da derrota da sua prova. Mas o Senhor vai mudar esse hino na sua boca. Talvez você cantou: bendito seja o nome do Senhor, que para você não tem mais como escapar dessa condição. Mas Deus está mudando hoje a letra da sua expectativa. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus de surpresas. As mulheres que acharam que tinha que remover a pedra, mas não tinha como, sentiram que suas forças não eram suficientes. Mas elas gostariam de fazer um último ato. Então o Senhor te diz essa noite: eu estou fazendo uma pregação de Páscoa, mas Deus me manda me reportar, falar com você. O Senhor me manda te dizer esta noite: essa é a noite da surpresa para a sua vida. É a noite de surpresa para a tua família. É noite de surpresa para os teus sonhos. Aquilo que você achou que não pode remover, você vai ser surpreendido por Deus. Aquilo que você achou que não podia mexer, você vai ser surpreendido por Deus. Porque não é só a força terrena que você tem, mas tem do teu lado a força celestial de Deus. Aleluia! Aperta a mão do seu irmão e diga assim: você tem do teu lado a força celestial de Deus. Você imaginou? Jesus, ele não se importou. Ele podia dizer assim: eu não vou dar a elas esse vislumbre, essa cena maravilhosa, uma vez que elas não acreditaram, não entenderam que a minha ressurreição era certa, que eu venceria a morte, que eu venceria os inimigos, que eu quebraria os aguilhões, que eu triunfaria, levantaria do meio daqueles que já se foram e estaria de pé diante de Deus para cumprir o que de mim foi determinado. A maior palavra do céu aqui hoje é cumprir. E Ele vai cumprir. Jesus, Ele sabe como mudar as coisas dentro de nós. Você não tem ideia como essa incredulidade dessas mulheres mudariam as coisas. Você não tem ideia como isso mudaria a história, como isso mudaria o pensamento humano, porque elas nunca tiveram contato, elas nunca viveram a realidade de ver uma obra miraculosa da parte de Deus. Então, se você nunca viu um milagre de Deus,
se você nunca se deparou com uma obra miraculosa da parte de Deus, se você nunca foi surpreendido por algo extraordinário de Deus, Ele entende que você ainda tem incredulidade no seu coração. Ele entende que você ainda tem essa fraqueza pelo não crer. Ele entende você. E Ele não quer só te entender e manter você nessa posição de baixa escala. Ele quer mudar o seu panorama. Ele quer mostrar para você quem Ele é. Ele quer mostrar para você. Ele quer tirar as dúvidas do seu coração. Ele quer entrar dentro de você. E aí você fala assim: Senhor, hoje eu creio que Tu é capaz. Aí no lugar do teu choro de desespero, você vai ter uma oração. No lugar da tua reclamação, você vai fazer uma petição a Deus. Enquanto os outros fogem, você ora, você clama, você busca, porque você acredita no poder do milagre de Deus. Mas o Senhor, Ele usaria essa incredulidade para algo grande, para algo maravilhoso. Elas não sabiam disso, mas tudo está dentro do plano de Deus. Eu não sei como que você conheceu a Jesus, mas eu só sei que hoje tem um plano para você aqui, para mudar, para desvendar o que tem no seu coração. Eu não sei a que base você conheceu o Senhor e o que você tem dele e o quanto você acredita que ele pode ou que ele é, mas o Espírito Santo de Deus está disposto aqui hoje a fazer uma revolução no seu coração e mudar a sua vida. Você vai passar a crer em coisas que você não cria antes. Você vai passar a orar por coisas que você não orava antes. Quando nós não temos, querido, a realidade de que Deus é poderoso, nossa oração é limitada. Nossa oração é mecânica. É uma oração fria. É uma oração que ela não sai de nossa própria mente. Mas quando você consegue quebrar, você veja bem, Jesus sabia a hora de quebrar isso na vida de Maria, na vida de Salomé, na vida da mãe de Tiago. Ele sabia a hora de quebrar isso na vida de João, na vida de Mateus, de Marcos. E ele também sabe a hora de quebrar isso na sua vida. Ele sabe a hora de romper essa parede que os divide na sua vida. Ele sabe a hora de mudar isso no seu coração. E eu estou crendo que sua noite é hoje. Eu estou crendo que o teu momento é agora. Eu estou crendo que você vai passar a acreditar. Aí você vai orar a Deus por coisas que você não orava antes. Será que Deus se envolve com isso aqui? Rapidamente. Que sim. Deus, Ele quer o teu bem em todas as escalas da sua vida. Se você é empresário, ore pela sua empresa. Se você é médico, ore pela sua profissão. Se você é advogado, está saindo para o fórum, busque esse Senhor e Ele vai fazer jus à sua vida, vai te abençoar. Se você é piloto, como o nosso irmão Sérgio, ore pela aviação para que vá bem. Você precisa entender isso hoje. Aquelas mulheres estavam no seu entendimento. Para elas, estava indo encontrar uma pessoa sem vida. Elas iam apenas fazer o papel que era costumeiro naquele tempo. Era costumeiro na sua tradição. Mas os céus a surpreenderia. Quem quer ser surpreendido pelo céu aqui? Eu quero ser, irmão. Eu quero que o céu me surpreenda. Eu quero ir na direção de um problema para resolver, chega lá, achar uma solução. Eu quero ir na direção de alguém que está disposto a acabar comigo e chegar lá e me abraçar gostoso e falar bem-vindo. Deus, Ele faz isso. Quando aquelas mulheres chegam, a primeira surpresa delas, a pedra que era o seu maior empecilho, estava removida. Hoje aqui eu quero falar para você que o Deus da Páscoa já está removendo aquilo que é o maior empecilho na sua vida. Ele já está abrindo caminho para o outro milagre que Ele está disposto a fazer na sua vida. Quando aquelas mulheres viram a pedra removida, elas entraram rapidamente com todas as especiarias para fazer o trabalho que estava no coração delas. Elas, quando entraram no sepulcro, ele estava vazio, mas havia lá um moço, de vestes claras, comprida, sentado à direita do túmulo ali, onde Jesus havia sido deitado, e elas não entenderam quem ele era. Ele olhou para elas com calma.
com serenidade, porque as coisas de Deus é assim. Diante da morte, Deus não tem desespero, porque Ele é o Senhor da vida. O que está prestes a mudar aqui, queridos, é que aquelas mulheres, a partir daquele momento, passariam a acreditar, passariam a entender que a morte não é empecilho para Deus, que pedra de tamanho grandioso não é empecilho para Deus, que incredulidade nos corações não é empecilho para Deus. Querido, que a pessoa que tem limite com Deus não é empecilho para Deus quebrar esse limite. Não é. Ele olha para elas e disse: vocês estão buscando quem? Por acaso buscai a Jesus, o Nazareno? Elas ficaram olhando para ele e disse assim: ele não está aqui. Elas não tiveram a chance de falar, porque na hora que Deus age, só ele fala. Só ele promete. Só ele diz, as palavras humanas se calam. Ele disse: olha, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aí, buscar na memória, que palavra é essa? Ele já ressuscitou, como assim? Ele já ressuscitou. Ide! Vá lá, falai para os demais, porque logo ele vai adiante de vós. Você está entendendo, irmãos? O anjo está falando para elas uma coisa que era fora da realidade delas. O que é fora da tua realidade quanto a Deus aqui? Ah, pastor, tem muita coisa de Deus que é fora da minha realidade, que eu aprendi que não tem, mas o Senhor te diz hoje: tem, além daquilo que você imaginou, pensou, sonhou, Deus está te dando aqui hoje. O que é fora da tua realidade, o Espírito Santo está complementando aqui hoje. O que é fora da tua fé, Deus está dando para você aqui hoje. Será que eu posso orar por alguém que está lá em Manaus? Pode. Será que eu posso orar por alguém que está no Japão? Pode. Porque esse Jesus da glória, o Jesus da Páscoa, ele é poderoso para visitar quem está longe, quem está perto e quem está do seu lado. Desculpe. Mas, ide e dizei a seus discípulos. Até então, os discípulos... Você viu como o anjo ele é compassivo? Ele faz as coisas como Deus. Ele veio de Deus. Ele pegou as ordenanças de Deus. Então, o que ele faz? Ele não é apenas um mensageiro comum. Ele transparece o que Deus é, para todos saberem que ele veio de Deus. Fale para os discípulos. Fale para os seus discípulos. Ele podia falar assim: fala para aqueles incrédulos. Fala para aqueles fujão. Fala para aqueles homens que se esconderam que Jesus é o Filho de Deus. Quantas vezes ele falou para vocês que ele iria ressuscitar, que ele iria levantar dos mortos, que ele ia pegar a chave do inferno na mão dele? Quantas vezes ele falou que ele triunfaria sobre tudo que vocês temem e vocês não entenderam? E continuaram como quem está debaixo de um jugo, como quem está debaixo de uma sombra, como quem está debaixo de uma escravidão. O Senhor quer te libertar aqui hoje. Porque Deus quer se comunicar com você. Deus quer entrar na sua vida. O Espírito Santo, ele quer fazer você dançar de alegria. Quer fazer você cantar de alegria. Mas você está limitado. Os discípulos estavam limitados. Jesus fazia. Eles não. Mas chegou a hora deles. Quem diria que incredulidade mudaria tudo? Mudaria tudo, tudo, tudo. Então os discípulos, quando souberam da notícia, ainda guardaram dúvidas. Ainda temeram o que ouviram das mulheres, não querendo acreditar que Jesus estava vivo. Era uma notícia tão extraordinária. Era uma notícia que não batia com a realidade. Querido, olha para mim. Quando você passa por uma condição de vida difícil e Deus te faz uma promessa, se agarre à promessa e abandone a condição ruim. Você ainda está vivendo ela, mas com esperança de dias maravilhosos. Quem está entendendo isso? Fica de pé, por favor. Eu confesso para você que estou chegando no final da voz. E eu não quero insistir mais. Mas a palavra, a mais importante, foi semeada aqui essa noite.
A caminho da dúvida, Jesus muda tudo. Você aqui hoje, uma noite de Páscoa, semana da Páscoa, que nós estamos aqui para juntos participar de um momento único, solene, maravilhoso. Mas você está como aquelas 3 mulheres, ou como os discípulos. Você está limitado. Quem está limitado aceita as piores cenas. Os discípulos aceitou que Jesus morreu. Eu ia entrar nessa parte, não sei se minha garganta aguenta. Aquelas mulheres aceitaram que Jesus morreu. Foi uma aceitação. Tanto elas aceitaram que elas compraram tudo que era de velório. Tanto eles aceitaram que eles se esconderam. Agora você, que não aceita o que está acontecendo com você, dá um brado esta noite contra isso. E coloca Deus na tua frente. Deixa Jesus tomar a decisão por você. Deixa o Senhor mudar essa condição da sua vida. Crê que Jesus é capaz. Crê que Ele é poderoso para isso. Crê que não falta poder em Deus para te ajudar. E que se alguém quiser roubar de você esse direito que Jesus te deu, não aceite. Crê no Senhor. Confie no Senhor. Abrace a pessoa e diga: meu irmão, eu te amo, mas eu creio em Jesus, além da tua expectativa. Eu confio em Jesus, além da tua expectativa. Dá esse abraço nele e fala: Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Fecha os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. Permita que Deus, permita que Deus entre aí na sua causa e depois você muda o livro, é Êxodo. Livro de Êxodo 12. Aleluia. Eu estou com uma passagem de Gênesis na minha cabeça e no fim atrapalhei aqui, mas não foi nada. Fecha os seus olhos, liga o pensamento no céu. Senhor, nós te damos graça, Pai, e recebemos os frutos, o fruto do teu Espírito que se divide nos frutos. Sabemos que tu és intenso e tua palavra é poderosa. Ela não pode ser cercada, aprisionada ou amarrada por ninguém. Ela chegou até aqui, meu Deus, e salvou a minha vida e salvou a destes que aqui estão. E nós fazemos questão de dizer ao mundo, Pai, que o Senhor é o Salvador dos homens e não há outra salvação fora de ti. Não existe outra maneira de alcançar ou outro alcance, a não ser pela palavra que foi pregada e que está sendo pregada essa noite. Meu Senhor, eu sei que tem vidas aqui que são alvo da tua mudança. Vidas que irão mudar o seu comportamento diante de Deus, de maneira que vão crescer para a tua glória. Vidas que serão tocadas, vidas que serão restituídas de fé, de esperança, vidas que serão cheias do teu Espírito Santo, vidas que serão testemunho vivo na terra, Pai, ao dizer que Cristo os libertou uma segunda vez, os libertou do seu humanismo, os libertou da sua incredulidade, do seu medo, os libertou de coisas tão, ó Pai, que se passava e coisas carnais, e os triunfaram para uma vida espiritual. Meu Senhor, me dá graça aqui no nome de Jesus. Amém. Escute a palavra para comermos a Páscoa, diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro mês dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, e um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um fareis conta para o cordeiro. E o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º do dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, poluão ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas que comerem.
E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e com ervas amargosas o comerão. E não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. Você entendeu, querido? Somente até aqui que minha garganta não dá mais. Pegue na mão do seu irmão de novo. Diga assim, Senhor, eu entendo que a noite pascal, que significa passagem das trevas para a luz, da escravidão para a salvação, foi instituída aos nossos irmãos em terra estrangeira. Diga, eles comeram de mala na mão, calçado nos pés, família reunida, esperando o ide de Deus para finalmente marcharem na direção da terra da promessa. Batam palma de novo para Jesus. Estendam as mãos para cá. Mesa posta. Amém. Glória a Deus, e linda. Uma mesa digna do rei. Tem até ali uma arca com os presentes. Que coisa linda. Meu Deus. Senhor, eu te dou graças. E podemos dizer esta noite que a igreja celebra não o ano da nossa escravidão, mas de nossa libertação. Amém. Pai, nós somos pós-cruz o Cordeiro vivo, aquele que foi imolado por nós e levantou-se da morte, venceu o inferno e todas as agúrias do inimigo. Nos deu liberdade de caminhar e de estarmos aqui até o dia final. E o Senhor nos garantiu vida e não morte. E pela grandiosa graça, e o que tomamos posse aqui esta noite, Pai, e o que reverenciamos a Cristo nosso Senhor, os céus abertos juntamente conosco, saudaremos a vida através desta noite pascal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, esse pão que você tem na sua mão, que é o que simboliza o corpo de Cristo e nossa real libertação, a pessoa que estava preparando ele hoje, o Senhor falou no coração dela que não era para ela pôr preço de dinheiro nesse pão. Era para ela doar para a casa de Deus. Uma pessoa desconhecida por nós ainda. E que eu creio que esta noite Deus vai fazer uma obra na casa dela. Levante esse pão e diz assim, Senhor, este é o corpo de Cristo, representado na cruz, nosso Cordeiro Pascal, que nos libertou da morte certa para a vida eterna. Comamos. Glória a Deus. E ao se reportarem a mim, mas a pastora Cássia, ela chorou muito, emocionada. Levante o cálice. Diga, Senhor, este é o teu sangue, que me purificou ao ser derramado lá na cruz do Calvário. Diga, este foi o sangue que nunca tocou ao chão, mas foi recolhido, como diz em Apocalipse na tua palavra. Diga, Senhor, este é o sangue que me libertou e me tornou mais alvo que a neve. Tomamos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Feche os olhos. Senhor, nós reconhecemos, Pai, a obra e maravilha e o feito divino. Reconhecemos que o teu Filho tabernaculou entre nós. Reconhecemos que ele veio de ti. Ele desceu do céu. Porque não havia ninguém aqui, Pai, capaz de dar a vida pelos demais. Ele se humilhou, desceu, ó Pai querido, e viveu como um de nós. E conheceu as nossas dores.
e entendeu nossas fragilidades. E por isso, com intensidade de vida, deu ela por nós. Meu Senhor, e hoje, nós celebramos nesta noite, Pai, que os inimigos que nos perseguiam, eles caíram. E aqueles que vinham contra nós, já não existe mais. O que nos escravizava com vícios e outras coisas, já não podem mais, porque estamos livres para cumprir o que de nós foi dito. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos do teu povo. Senhor, abençoa esta obra, abençoe a vida de cada um nesse lugar, Senhor. Abençoa o trabalho, a empresa, a aposentadoria. Senhor, abra as portas para o teu povo, Pai. Multiplica, Senhor, essa oferta, multiplica esse dízimo. Senhor, abençoe a vida financeira de cada um. A casa, a loja, aquilo que essa pessoa está precisando de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor abre porta onde não tem porta. Só o Senhor é o dono do ouro e da prata. Tu és um Deus de providência, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, fica conosco esta noite. Leva-nos de volta para casa. Dá-nos uma noite de paz. Senhor, vai começar aí um grande feriado. Muitos vão viajar. Muitos vão ficar aqui em Campinas. Guarda a tua igreja. Livre de todo acidente. Aqueles que vão viajar possam ir na paz. Que os teus anjos, Pai, acampe ao lado dessas pessoas, do seu carro, do seu veículo, livre de todo acidente, livre de todo mal na estrada, guarda a ida e a volta do teu povo, abençoe aqueles que ficarão aqui em Campinas, que possam no domingo estar cultuando, adorando junto conosco. Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um esta semana, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a tua vida hoje, amanhã e para sempre. E se Deus é por nós, vai na paz.